Pessoal, cá estamos nós novamente para o capítulo 25 desse nosso estudo, que trata desse elemento tão fundamental e tão fulcral para as nossas vidas, que é o amor. Bora lá então. E a gente começa tratando um pouco de todo esse paradigma que Leon Denis aponta, mas que já tinha sido anunciado por Jesus, quando ele diz que, acima de tudo, Deus é amor. Foi por amor que ele criou os seres, para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é um sacrifício. Nele, Deus abriu a vida para dá-la às almas. Ao mesmo tempo que a efusão vital, elas recebiam um princípio afetivo destinado a germinar e florescer nelas, através dos séculos, até que tivessem aprendido a se dar por sua vez, isto é, a devotar-se, a sacrificar-se pelas outras. Assim, longe de se apequenar, elas crescem ainda, se enobrecem e se aproximam do foco supremo. Então, eu acho interessante essa mudança, essa proposta que Leon Denis traz, que reaviva esse valor tão importante, toda essa mudança de paradigma, toda essa nova cosmovisão proposta, inicialmente por Jesus e tão bem difundida por João Evangelista, quando ele dizia repetidas vezes, né, que Deus é amor. Nesse sentido, eu acho que uma outra frase de Leon Denis, que está no capítulo 9 desse mesmo livro, se não me engano, foi para voltar para o vídeo 9, quando ele diz, né, que a alma é uma partícula criada por Deus por amor para amar. Ou seja, um grande propósito da nossa existência é conseguir expandir, difundir e materializar esse amor que envolve toda a existência. Toda essa onipresença do amor. Porque se Deus é amor e Deus é onipresente, nós só podemos imaginar que toda a criação seja envolta nesse profundo e grandioso amor. Mas quando a gente fala de amor, a gente tem uma tendência, principalmente no mundo moderno, ocidental, de associar o amor muito a essa questão conjugal, matrimonial, de casamento, namoro e coisas assim. Mas essa é uma visão bastante limitada do amor, porque, como o próprio Leon Denis nos diz, o amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor pelo país, pela raça, pela humanidade, são refrações, raios repartidos do amor divino que envolve e penetra todos os seres e, difundindo-se neles, faz com que eclodam e floresçam mil formas variadas, mil esplêndidas florações de amor. E tem esse álbum do Pink Floyd no fundo, exatamente para mostrar como esse grandioso amor, essa potência divina, acaba por, devido à nossa imperfeição, essa nossa ainda limitação moral e intelectual, acaba se dividindo. A gente tende a separar as coisas para ficarem mais fáceis para a gente entender. Um tipo de amor conjugal, um tipo de amor maternal, um tipo de amor filial e coisas assim. Mas todas essas são demonstrações profundamente imperfeitas do amor. Porque o amor é essa potência que dá vida, que germina em todos os seres. E qualquer tentativa de limitar, dizendo tentando limitar um tipo de amor só, é imperfeito e é limitado. Outro assunto também que eu acho que é importante ressaltar é como esse que nós tendemos a fazer é também ter uma visão imperfeita no amor no sentido de posse. Nós tendemos a entender o amor como aquilo que temos pelas coisas, como uma relação possessiva, de entender, por exemplo, que aquele é meu esposo, ou minha namorada, ou meu amigo, ou meu filho, tendendo a, nessa busca por demonstrar esse amor, esse carinho, esse cuidado, acabar por extrapolar o próprio livre-arbítrio e a autenticidade dos indivíduos, tendendo a achar que as pessoas precisam satisfazer e preencher o nosso vazio, as nossas expectativas, as nossas imperfeições, mas sem perceber que aquela é uma outra pessoa, é um outro indivíduo que tem suas próprias etapas de aprimoramento, tem suas próprias provações, tem suas próprias questões particulares, tem sua autonomia para ser e estar da maneira que for. Portanto, eu acho que é importante fazer esse apontamento para perceber também que o que a gente entende como amor
muito distantes, tá? Desse amor absoluto que cerca toda a existência. Mas é óbvio que não vai ser do dia para noite que a gente vai conseguir atingir esse amor divino, né? Porque assim por etapas, sob a influência e sob a luz do amor, a alma se desenvolverá, crescerá, verá ampliar-se o círculo das suas sensações. Lentamente, o que nela era só paixão, desejo carnal, depurar-se-á, transformar-se-á em um sentimento nobre e desinteressado. A afeição por um só ou por alguns tornar-se-á afeição por todos, pela família, pela pátria e pela humanidade. A alma adquirirá a plenitude de seu desenvolvimento quando estiver apta a compreender a vida celeste, que é todo amor, e participar dela. Portanto, ele mostra também esse aspecto progressivo. E tem um outro texto que eu acho bastante interessante, que é um dos diálogos de Sócrates, quando ele fala, escrito por Platão, né, claro, que é ficou intitulado como O Banquete, ou O Simpósio, quando um conjunto de pensadores, de poetas, de dramaturgos se reúne numa sala, num espaço. Eles começam a fazer discursos sobre o amor. E no último discurso, feito por Sócrates, ele acaba por descrever esse aspecto progressivo, parcial. É como se fosse uma jornada de expansão e de difusão do amor, que nós encontramos, melhor descrito aqui por Leon Denis, esse trecho. Quando a gente percebe que existe essa etapa progressiva de amor. Nós podemos entender, por exemplo, que inicialmente o ser é tão imperfeito, ele só consegue amar a si mesmo. E numa versão muito imperfeita do amor, seria essa manifestação do egoísmo, do indivíduo que busca somente para si, sem se importar em nada com os outros. Mas com o passar do tempo, esse pequeno núcleo de amor, essa potência de amar, vai se expandindo. Vai começar a preencher os círculos mais imediatos, como por exemplo, o amor à família mais próxima, ao filho, à esposa, ou coisas assim. Depois vai se expandindo, até que ele consegue ir gradativamente expandindo esse amor para abranger mais pessoas, mais seres, mais coisas, até que abrange toda a humanidade. Depois disso, abrange a própria natureza que nos cerca. Curioso como nós muitas vezes cegos, envoltos nas nossas próprias dificuldades, nas nossas próprias questões, não percebemos o profundo amor que envolve não só os seres humanos, mas toda a criação. Uma sutil pétala é envolta de tanta delicadeza, tantos detalhes, uma riqueza tão grande, mas que nós frequentemente deixamos passar, não percebemos todo esse cuidado, todo esse carinho, todo esse amor que envolve toda a criação, toda a nossa forma de existência no mundo. Mas com o passar do tempo, nesse progresso, nessa atuação, nós podemos cada vez mais expandir nossa percepção para entender o amor nas pequenas coisas. E aí, depois Leon continua dizendo desse papel fundamental que o amor tem, né? Quando ele diz que todas as potências da alma resumem-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Dá até para fazer, parece com aquele nome de livro, né? Essas 3 palavrinhas, mas enfim. A gente começa com o querer. E o que é o querer? É a vontade. Depois a gente tem o saber, esse processo intelectual de compreender o mundo. E depois, o amar. A gente começa dizendo, nessa vontade, nesse querer, que querer, isto é, fazer convergir toda a sua atividade, toda a sua energia para um objetivo a alcançar, desenvolver sua vontade e aprender a dirigi-la. Então, esse querer seria a vontade, o anseio, esse instinto mais primordial do ser, que é almejar algo a mais. Seja uma conquista material, ou seja simplesmente a sobrevivência, mas que depois se expande, se desenvolve na vontade pelo bem maior, por essa ordem e pela harmonização de todo o universo. Depois do saber, que seria saber, porque sem um estudo aprofundado, sem o conhecimento das coisas, das leis, o pensamento e a vontade perdem-se em meio às forças que eles tentam conquistar e aos elementos que aspiram a comandar. Então essa seria uma espécie de racionalização do desejo, da vontade. Porque primeiro se almeja algo, depois se racionaliza esse processo, esse item almejado, entendendo
exatamente o que motiva esse anseio, essa vontade, e começando a desenvolver os processos mentais necessários para que se atinja, estabelecendo como vai se chegar a esse fim. E, primeiro, como se fosse um processo. Primeiro você mira, você determina o caminho, você determina o ponto final, depois a jornada. Mas essa jornada efetivamente só se concretiza quando se tem o amor, quando se pratica o ato de amar. Porque, acima de tudo, é preciso amar, pois sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e muitas vezes estéreis. O amor esclarece, nos fecunda, nos centuplica seus recursos. Não se trata, nesse caso, do amor que contempla sem agir, mas daquele que se dedica a difundir o bem e a verdade do mundo. Portanto, eu gostei desse analogia do mapa. O querer seria como se nós apontássemos no mapa um lugar que queremos ir. O saber seria traçar todo o percurso, toda a etapa, apontar exatamente quais serão os pontos de parada no meio do caminho, quais serão as estradas mais indicadas, como é que você vai fazer para chegar lá. Mas a jornada só se concretiza, a gente só começa a caminhada aos passos para que você consiga seguir esse caminho traçado e chegar no final com o amor, ou seja, colocando em prática esses atos. Primeiro se determina a vontade, depois se racionaliza esse desejo e depois se coloca em prática através do amor, dessa abnegação, dessa entrega em nome do outro, em nome de si mesmo, inclusive. E essa ideia, quando o Leon Denis diz, né, que sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos, me lembra muito um trecho de uma epístola de Paulo aos Coríntios, nesse capítulo 13, essa carta que fala do amor, quando ele diz que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transpassasse os montes e não tivesse o amor, eu nada seria. Então, é muito interessante quando a gente começa a modificar um pouco do nosso paradigma, da nossa perspectiva, colocando o amor como elemento central, fundacional para a nossa cosmovisão proposta por Jesus. Porque assim, todos esses grandes desafios, esses grandes obstáculos que a matéria naturalmente nos impõe, deixam de ser inimigos atrozes, martírios ou coisas assim, e eles assumem a qualidade de processos lúdicos de aprendizado, uma grande pedagogia alicerçada no amor. É como um pai que educa, ou todas aquelas pequenas atividades lúdicas que nós fazemos, nossa própria pedagogia humana, visando garantir um maior aprendizado, tornar o conhecimento, esse processo de desenvolvimento das crianças, mais lúdico e mais interessante, para que se possa cativá-las. E se nós fazemos isso na pedagogia da Terra, imagine o que essa grande inteligência suprema, responsável e criadora de tudo que a gente conhece, não tem. Se nós já começamos a aprender o valor do amor, imagine esse ser que existe desde sempre e que fundou as próprias bases da existência. Quando a gente começa a basear toda a nossa vivência em cima desse conceito do amor, conscientizando e percebendo que, no final das contas, o único objetivo da nossa existência aqui é amar. Amar não no sentido muito imperfeito que nós temos hoje, mas amar no sentido da abnegação, da entrega, do sacrifício em nome dos outros, a dedicação, do auxílio, do acolhimento, da luta pelo fim de todo e qualquer tipo de opressão, de violência e de desigualdade, para que nós possamos instaurar esse reino dos céus, que nós possamos fazer esse processo de regeneração de nós mesmos, mas também de todo esse coletivo, de toda essa sociedade que nos cerca. Que possamos, assumindo a consciência, trabalhar de maneira mais direta, mais consciente nesse trabalho constante que é o desenvolvimento e a expansão dessa potência de amar. Mas, no mais, nosso capítulo fica por aqui
e nos vemos no próximo capítulo. Até a próxima e tchau!